E hoje nós vamos conversar com a escritora potiguar Quinha Costa. Ela está lançando a sua quarta obra, né? Vai falar um pouquinho sobre o lançamento desse livro e também sobre a vida dela aí no Teatro Mundial. Boa noite, Quinha. É um prazer recebê-la aqui no Jornal da RN. Prazer é todo meu. Boa noite. Para mim é uma honra muito grande ter você aqui hoje. Então, vamos começar. A gente estava conversando antes dessa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida no teatro. Já tem um tempinho, né? Um tempinho você está sendo muito bondosa, né? Assim, eu comecei mesmo a fazer teatro, assim, eu descobri o teatro em 1971, quando eu cheguei para morar em Natal, porque eu sou do interior. Eu fui estudar no Instituto Padre Miguelinho e lá eu conheci o diretor de teatro, Carlos Furtado, que ele estava procurando atores para uma montagem, mas ele queria gente do terceiro e quarto ano. Como eu era uma garota grande, assim, muito curiosa, eu fui me meti e ele me aceitou, achando que eu era tal. Quando eu fui dizer a idade, que eu tinha 13 anos, aí o negócio ficou meio complicado. Mas, mesmo assim, eu consegui fazer. Sim. Ano seguinte, eu saí do colégio, porque eu fui estudar à noite para trabalhar. Então, eu fui para o Sagrada Família, no Alecrim, que era à noite Anfilóquio Câmara. Sim. E ali eu descobri o Teatrinho Sandoval Vanderlei, que era muito próximo. Então, eu também fui lá. E acabei participando de espetáculos que eles ensaiavam à noite, mas como eu estudava à noite não dava muito certo. Mas sempre havia um jeito de me passar para ensaiar no fim de semana, então dava certo. Então, desde 71 que eu tenho essa paixão, eu sou completamente apaixonada por teatro. E aí isso foi se encaminhando na minha vida, porque quando eu tinha 17 anos, a televisão universitária estava chegando aqui em Natal, e eu fui fazer teste, porque eles estavam precisando de atores. Sim. Fui fazer um teste para participar do elenco e fui aceita, passei no teste, eram 200 jovens, e eles tiraram 20, eu estava entre os 20. Nós tivemos um curso de 3 meses de rádio e televisão. Sim. E quando foi em janeiro de 76, nós fomos efetivados e passamos a produzir a série CITERN, que era Sistema de Teleeducação do Rio Grande do Norte. Certo. Do teatro para os livros, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse amor pela leitura também, por publicar aí. Vamos começar falando da primeira obra. Ela falava sobre o quê? Ela era direcionada para quem? Então eu saí do Brasil em 1989, um pouco decepcionada com a nova república, que aconteceu com muita gente. Então, eu tinha um trabalho muito bacana, porque nessa época eu trabalhava na Rádio MEC no Rio de Janeiro, porque eu fui morar no Rio de Janeiro em 1980. Então, na Rádio MEC a gente tinha um programa para criança, pré-adolescente e jovem. Sim. A gente tinha 1 hora semanal. Era uma coisa bacana. E eu escrevia a parte infantil, nem sabia que eu sabia escrever assim, mas eu produzia e escrevia a parte infantil, participava como atriz volante, né? Quando precisava de uma voz, de uma coisa, eu estava fazendo, e produzia as outras 2 partes, que era pré-adolescente e jovem. Mas, em 1988, mudou tudo e cortaram o programa na rádio. Então, eu fiquei assim, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero agora. Eu vou estudar, que era um sonho meu, estudar teatro fora do Brasil. E saí do Brasil com destino à Itália. Mas parei em Amsterdã e conheci o meu companheiro até hoje, Mas então eu encontrei outros amigos, outros artistas também satisfeitos, e nós criamos muita coisa na Holanda. Fundamos um jornal, criamos um jornal bilíngue, e a partir disso aí eu comecei a escrever. Eu tinha uma crônica chamada Aventuras, como é, Matuta, Impressões de uma Matuta. Então eu fazia... E essa crônica era assim, falando de todas as gafes, todos os choques culturais, tudo que a gente, todos nós estávamos passando. E isso resultou em um livro. Que legal. Porque foram 10 anos na Holanda. Então, o meu primeiro livro é sobre isso, é sobre Amsterdã. O nome é Impressões de uma Matuta, Aventuras Brasileiras,
nos Países Baixos. Nossa, esse é o muito meu primeiro livro. Então, é para adulto. Muito Então, bacana. mas é um livro de crônicas. Sim, O segundo livro, aí eu já estava na África do Sul, sim. que também seguiu a mesma linha de crônicas. Então, eu fiz África do Sul, um olhar brasileiro. Então, também é muito assim, o chegar na... Porque a primeira coisa chocante é que a gente tem a África como um país, e não é. São 54 países. Dentro de um continente. País. Então, eu fui morar na África do Sul, que é assim a Europa da África. Quantos anos já? Eu estou lá há 16 anos. Certo. Da literatura adulta para infantil, né? A gente vai ser lançado agora no próximo dia 30, Duas Corujas e um Gato. Vamos falar um pouquinho sobre essa obra? Então, Duas Corujas e um Gato eu conto para crianças Sim. a partir de 4 anos. E eu falo que é para crianças e quem gosta delas. E é bilíngue, né? É bilíngue, porque eu pretendo lançar lá na África do Sul. Então, isso é a história de uma família e a relação dessa família com bichos e com a natureza. E é uma família engraçada, uma família... Que legal. Mas fala da relação dessa família com as corujas e com o gato. Certo. Quinha Costa, o lançamento, vamos convidar, né, o pessoal que está nos assistindo agora para participar desse lançamento, dia, horário e local. Tá bom. Então, o lançamento será dia 30, agora, né? Dia 30 de outubro, a partir das 15 horas, na Cidade da Criança. Eu acho que todo mundo sabe onde é que fica a Cidade da Criança, né? O local é bem propício, né, para o lançamento. Acredito que sim, acredito que sim. Quinha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Nosso tempo, infelizmente, é bem curto, mas assim, eu acredito que deu para dar o recado. Eu agradeço aí você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui falar sobre essa obra maravilhosa. Muito obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, boa sorte. Tá, obrigada. E o Jornal do RN de hoje fica por aqui, desejando a você uma excelente noite. Eu volto na segunda-feira, a partir das 18h30, com mais informações. Desejamos aqui um bom final de semana para você e outras notícias você confere aqui na programação da TV União. Boa noite, até lá.